E o presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Por exemplo, manteve o exame criminológico. E quero dizer às senhoras e senhores que há dúvidas com relação ao exame criminológico, com relação à eficácia do exame criminológico. É um exame caro. No meu tempo em que nós aplicávamos isso, intervia um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. Evidentemente, eram procedimentos caros e ainda são muito caros, demoram, fazem com que a progressão de regime leve um tempo para além do prazo razoável, que é um direito hoje constitucional inscrito na Constituição, mas o presidente da República entendeu que, se é um desejo do Congresso Nacional, nós vamos manter, então, o exame criminológico. Mantivemos também na íntegra a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tanto para saídas temporárias, quanto para aqueles que se encontram em liberdade condicional, ou mesmo aqueles que estão em regime fechado, que eventualmente saem para tratamento de saúde, ou para alguma emergência de natureza, enfim, pessoal. O presidente da República entendeu que nós não poderíamos mexer nesta decisão do Congresso Nacional. E outra questão polêmica, mas que o presidente respeitou e conscientemente, aliás, nos cobrou. Eu quero saber o seguinte: nós vamos vetar, ou existem mecanismos para que os presos perigosos que cometeram crimes graves não tenham direito à saída temporária? Eu disse: sim, presidente, nós mantivemos o parágrafo único do artigo, parágrafo 2º do artigo 122, que os senhores introduziram e foi mantido na sanção presidencial, que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc., para aqueles que cometeram crime com armas, aliás, com violência ou grave ameaça. Quer dizer, praticamente, a saída foi restrita a um universo muito pequeno, que já atualmente derrubar o veto ou manter o veto. O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122, que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Quais sejam? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena. Contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão. E a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. É certo que, por questões técnicas, já termino, senhor presidente, eu acho que estou me excedendo. Tem tanta pergunta que... Pois é. Não, mas é importante que os senhores vão enfrentar esse assunto, É importante que os senhores compreendam bem a posição do Executivo e a proposta que foi feita por parte do Ministério da Justiça. Então, nós estamos defendendo um valor cristão, um valor fundamental da Constituição, e daí o veto basear-se numa inconstitucionalidade que, a nosso ver, como dizia o antigo, o falecido e saudoso ministro Sepúlveda Pertence, numa chapada inconstitucionalidade. Mas essa é uma modesta opinião de um ex-integrante da Suprema Corte. É certo, e isso é preciso que nós não faltemos com a verdade, ao vetarmos o inciso 1º, em respeito ao princípio basilar da família,
Por arrastamento, também nós não é que sancionamos, vai cair também, se prevalecer o veto, o inciso 3º do artigo 122, que é aquela saída temporária para facilitar, para atividades que facilitem o convívio social. Mas, como eu disse numa entrevista, os senhores saberão certamente lidar com o arrastamento. Como a revogação, o artigo que revogou o inciso 1º também revogou o inciso 2º, por arrastamento cairia também, em tese, o inciso 2º que trata daquelas atividades. Então, o veto do presidente da República foi principiológico. O veto do presidente respeitou a nova política penal estabelecida pelo Congresso Nacional. Presidente, está faltando só do Paulo Bilisca, que o senhor... Pois não. Paulo Bilinski, deputado, muito obrigado. Se o senhor puder só se ater à questão das armas, por gentileza. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa questão dos CACs, não é? O senhor tem toda a razão, nós não vivemos numa torre de marfim. Me permita um latinório, o uso do latim é talvez um vício dos juristas. Eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E a partir disso serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades. O nosso prezado presidente, deputado Alberto Fraga, quando esteve conosco, ele já enumerou as fragilidades da portaria, que não é nossa, é do Exército, porque até o dia 31/12 deste ano, ainda esse assunto estará sob responsabilidade do Exército. Então, Sua Excelência, o presidente, nos trouxe a questão da localização dos CACs perto das escolas, né, a menos de 1 quilômetro. Quer dizer, isto deverá ser tratado com certa razoabilidade, não é verdade? Porque, em tese, pode ser até que tenham direito adquirido, porque se foram construídos, estou dizendo em tese, se foram construídos à luz da lei vigente, eles têm um direito de permanência, ou então serão objetos ou de uma indenização, penso eu, se prevalecer esse ponto de vista, ou então de uma modulação, como nós dizemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos adaptar, digamos assim, essa realidade, enfim, para que seja possível, dentro de certas circunstâncias, essas atividades realmente prosseguirem. Com relação à habitualidade, também achamos que é um pleito bastante razoável.